Nas últimas semanas a gente vem falando um pouquinho aqui sobre o autoconhecimento, o quanto é importante a gente se conhecer e construir, né, a nossa jornada e sabendo quem nós somos e descobrindo um pouco mais do nosso potencial, quais são os nossos pontos fortes, saber que nós também temos pontos fracos e tá tudo bem, isso faz parte de quem a gente é. E isso também é importante, esse autoconhecimento ele é extremamente importante para a gente construir uma autoestima saudável, conseguir se enxergar com o valor que a gente tem, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre autoestima, eu queria começar a falar sobre autoestima e inteligência emocional. E primeiro, né, trazendo já um pouquinho da bagagem que vocês tiveram ao longo desses vídeos aí, queria que vocês reassistissem de novo, se for necessário, peguem o caderno e a caneta, porque também vai ter exercício nesse vídeo, tarefas que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua história, entender um pouco mais sobre quem você é. E é muito legal, gente, sério, eu fiz isso na época e realmente mudou muito a forma de eu me enxergar, de eu ver valor naquilo que eu fazia, em quem eu era, e eu tenho certeza que pode ajudar vocês também. Tá? Então vamos lá, a autoestima ela nada mais é, como eu já tenho falado em outros vídeos, que é a forma como a gente se enxerga, né? Como eu sinto sobre mim mesma, o que eu vejo, né? Onde eu vejo valor em mim, se eu gosto daquilo que eu vejo, né? Então isso é autoestima e a gente ninguém nasce com autoestima boa. Na verdade, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas experiências, de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre algumas crenças que são criadas, né, pela nossa criação, pelo nosso desenvolvimento desde lá da infância até a nossa vida adulta e de algumas necessidades emocionais básicas que a gente tem que ter quando é criança e por conta dessas faltas, essas crenças podem chegar a ser desenvolvidas, né? Claro que é um assunto muito amplo e não vai dar para eu falar aqui, destrinchar todo o assunto, mas eu quero tentar resumir o máximo que eu posso para ajudar vocês a se conhecerem um pouco melhor, tá bom? Então, normalmente quem não tem uma autoestima boa, saudável, ela tem distorção da própria imagem, ela não consegue se ver como uma pessoa que vale a pena, né? E em um outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada definição a respeito da autoestima, tem algumas questões também sobre isso, mas não vou falar hoje. Né? Então assim, ela não gosta de si mesma, ela tem distorção sobre a sua imagem, da sua personalidade, sua história, como as pessoas realmente enxergam ela. Então tudo para ela é muito distorcido, né? Então assim, deve ser muito difícil a gente parar para pensar, viver desse jeito, sempre de uma forma muito negativa, não conseguindo enxergar valor em nada. Ok? Então são pessoas que se xingam muito, que se cobram demais, se criticam demais, nada do que ela faz tá bom, sempre ela tá se cobrando para ser melhor em alguma coisa e nunca tá bom. E eu não tô dizendo que tipo assim, mas eu alcancei determinado patamar, agora eu posso parar. Não, não é isso, mas ela nunca enxerga evolução. A pessoa que ela tem uma autoestima baixa ou nenhuma autoestima, ela não consegue ver nenhum progresso em nada do que ela faz, né? Isso é muito ruim. São pessoas inseguras, que não têm confiança, que elas acham que não são boas em nada, né? Às vezes a pessoa é linda por fora, dentro da realidade dela, e ela ouve isso de muitas pessoas, mas ela não acredita, né? Isso é um exemplo, né? Então ela tem dificuldade em equilibrar as emoções dela, porque a lente que ela enxerga é uma lente de negatividade, uma lente que só vê a parte ruim da história e não vê a parte boa, a parte das qualidades, o que ela pode fazer, o que ela tem potencial. E aí eu anotei aqui as crenças que elas podem ser desenvolvidas, né? Quando a gente enxerga pela lente dessa sabotagem, essa lente negativa, essa lente de baixa autoestima. Que segundo a psicologia, mais especificamente na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, segundo a Judith Beck, são as crenças de desamor, desvalor e desamparo. E eu queria falar rapidinho aqui, bem rápido, sobre cada uma delas. Então, o que seria a crença de desamor? A crença de desamor nada mais é exatamente sobre isso. Ela não se sente amada, não se sente digna de ser amada. É aquela pessoa que ela não se sente interessante, ela não se sente querida. É a pessoa que ela não acha que as pessoas vão gostar dela. Ela nunca sente que as pessoas gostam dela, mesmo que as pessoas gostem. Então, tem muito a ver com ser rejeitada, se sentir excluída, rejeitada.
né? A crença de desvalor é tudo aquilo que te desvaloriza. Então, eu não tenho valor para nada, eu não presto, eu sou inútil, eu nunca consigo fazer nada, nunca sou boa o suficiente. Tudo aquilo que desqualifica quem você é, desqualifica aquilo que você faz, entra na crença do desvalor. E a crença do desamparo, que tem a ver com você se sentir desamparada, vulnerável. Então eu sou fraca, eu sou dependente das pessoas, eu não consigo fazer nada sozinha, eu sempre tenho que ficar esperando que o outro faça por mim, porque eu não consigo resolver meus problemas, eu sou incapaz, insuficiente. Então assim, todas essas crenças, em algum grau, nós temos, né? Quando a pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, ela vê isso de formas muito maiores do que elas realmente são. Então, as lentes dessas crenças são muito mais negativas do que normalmente deveriam ser, né? E aí eu queria falar por que a gente tem essas crenças. Como eu falei no começo, ninguém teve uma vida perfeita. Então, durante a nossa criação, se você assistir os outros vídeos, você também vai entender que durante a nossa criação, os nossos pais criaram a gente da melhor forma que eles podiam, né? E só que eles também tinham os problemas deles, eles também tinham que lidar com muitas coisas e talvez eles não conseguiram suprir todas as necessidades básicas emocionais que a gente precisaria ter, porque existem 6 necessidades básicas emocionais que toda criança ela precisa ter para chegar a uma vida adulta saudável. Mas, obviamente, nem todo mundo, nem todos nós temos isso 100% estruturado. Mesmo que tenha, né, uma família estruturada e muito boa, ela pode ter ali o máximo de entrega dessas necessidades, mas sempre vai faltar em algum momento, em alguma necessidade, tá bom? Então não se desespera, tá tudo certo. Existe possibilidade sempre de melhorar isso, de trabalhar isso, tá bom? Então eu queria falar um pouquinho sobre essas necessidades com vocês. A primeira necessidade, e isso aqui eu vou falar muito resumidamente, talvez no próximo vídeo eu pegue e destrinche cada uma delas. Então, se você quiser, anota aí. Se você quiser também que eu fale sobre elas, me chama, me fala, comenta aí no vídeo do YouTube, no Instagram. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá pra gente destrinchar um pouquinho mais, tá bom? É porque senão fica muito grande no vídeo. Então, eu vou falar rapidinho aqui. Segurança é a primeira necessidade básica. Então, todo mundo precisa, toda criança ela precisa se sentir segura no ambiente que ela vive, né? Ela precisa crescer num ambiente seguro. E se essa criança, ela, né, um ambiente estável, um ambiente que não haja violência, então ela precisa crescer nesse ambiente. Isso é uma das necessidades básicas, tá? A segunda é a conexão. Então, é aquele ambiente que ele tem afeto, sensibilidade, a criança ela se sente conectada com os pais ou com os cuidadores, sejam avós, tios, independente, quem cuidou dela. Então, ela precisa se sentir conectada, se sentir amada, tem a ver com se sentir amado. Terceira, autonomia. A criança ela desenvolve um senso de capacidade. Então, toda criança, quando ela é pequena, ela precisa se sentir capaz para fazer coisas sozinha, né? Tem coisas que ela vai descobrindo ali sozinha e ela precisa sentir essa autonomia para fazer. Algumas coisas, obviamente, os pais podem deixar fazer, mas outras coisas os pais precisam incentivar essa criança a ser estimulada no crescimento dela. 4, boa autoestima, né? Então, uma criança que é elogiada, reforçada, que ouve muitas vezes o quanto ela é especial, boa, no que ela está fazendo ali, enfim, ela é sempre reforçada positivamente, ela vai desenvolver uma boa autoestima. Isso é uma das 6 necessidades emocionais básicas que a criança ela precisa ouvir, né? Se a criança ela não ouve isso dos pais, quando ela cresce, ela vai ouvir muitas coisas lá de fora. E talvez, se ela não tiver essa autoestima bem estabelecida, de ter sido reforçada positivamente, ela vai ouvir coisas lá fora e aquilo vai definir quem ela é. Então, pode não ser tão legal, porque nem sempre lá fora as pessoas vão olhar e vão falar coisas boas para essas crianças, né? Os próprios amiguinhos também. 5, liberdade de expressão, né? Então, a criança ela precisa ter liberdade de errar. Uma criança é estabanada, uma criança ela cai, ela quebra coisa, ela erra, ela fala bobeira, porque ela ainda não tem um entendimento ainda da situação no contexto, então algumas vezes ela vai errar e ela precisa ter liberdade disso. Então se se ela cresce num ambiente muito rígido, com muita punição, sabe, com muito não pode e tal, e você fez isso errado e tal, a criança ela desenvolve um tipo de crença ali e a gente precisa ter esse equilíbrio, tá bom?
E eu vou falar isso depois. E a última, que são os limites. Então, da mesma forma que a criança ela precisa ter essa liberdade de fazer algumas coisas, ela também precisa ela tem que ter limites. Então, ela tem que saber que nem tudo ela pode fazer, nem tudo ela pode ter a hora que ela quer, entendeu? Ela precisa ter disciplina nas coisas. Então, ela precisa de um adulto que oriente ela a fazer o que ela tem que fazer na hora que ela tem que fazer. Tá bom? Então, se essas 6 necessidades básicas emocionais, como eu falei, se elas não forem trabalhadas na infância e desenvolvidas, se elas não forem vivenciadas, elas podem desenvolver algumas crenças que vão atrapalhar na jornada adulta dessa pessoa, se ela não for bem ali, entendida e organizada na cabeça dela, tá bom? Então, são essas crenças disfuncionais que a gente chama, que vai atrapalhar um pouquinho. E no próximo vídeo, talvez eu fale um pouco sobre esses esquemas, essas crenças disfuncionais que atrapalham a nossa vida, na nossa vida adulta, na verdade, né? Que tem a ver com essa infância aí. Então, quando eu vivo através de lentes onde eu acho que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou amada, que eu não tenho valor, eu não sou interessante, eu sou inútil e por aí vai, é porque alguma coisa faltou quando você era criança. Alguma dessas necessidades básicas não foram, supridas ali. Então, semana que vem eu tento falar um pouco mais especificamente dessas crenças, desses esquemas emocionais. Então, se você não conseguiu pegar até aqui, assiste o vídeo de novo, pega o papel e a caneta, escreve, coloca ali quais são essas crenças que talvez, olha para sua história, faz um exercício de olhar para sua história, olhar para tudo aquilo que você viveu e tentar fazer essa reflexão e responder essas perguntas, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima semana. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo e bora fazer esse vídeo voar para um monte de gente, tá bom? Falou, até mais!